Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Olá, mãe. Olá, Ana. Oh, mãe, sabe uma das coisas, hoje em dia fala-se muito sobre escolas de educação, se é Waldorf, se não é Waldorf, se é isto, se é aquilo. Mas Se está aberta ou está fechada? se está em greve, se não está em greve. Não, mas há uma coisa que às vezes a pessoa esquece de ir fazer, que é, existem pessoas, e em Portugal isto torna-se muito difícil com as mudanças de governo e com todas as políticas que vão mudando, portanto, tornam as coisas difíceis de comparar. Mas o objetivo da educação, ou um dos objetivos da educação, deve ser sempre olhar ao longo do tempo e ir avaliando aquilo que vai acontecendo para ter a certeza Que é que uma das funciona. maiores falhas que Sim. organizações, as OCDEs, etc., apontou a Portugal, é a não avaliação das políticas. Exatamente, pronto. Não avaliar as políticas não dá, porque não vale a pena, nem por um lado, ficar presos na única forma que se conhece. Pronto, criámos uma escola que alfabetizou milhões de pessoas e, portanto, isto é o sistema que funciona. Não, porque eu não sabia dizer alfabetizar. Eu estudei inglês, desculpem. Estou a brincar, não é desculpa. Pronto. Mas é alfabetização ou não? Alfabetização, sim, deve ser. Bem, enfim, pronto. Alguém há de nos corrigir. Exatamente. Mas pronto, que conseguiu esse grande feito de pôr a população, mudar uma população que não sabia ler e escrever para uma população que sabia ler e escrever, não dá só para ficar por aí, não é? Porque as coisas têm que ir evoluindo e há sempre alguém que vai ser testado, ou seja, há sempre algumas crianças que vão servir um bocadinho como cobaias e de experiências. E por isso é que eu achei muito interessante um livro que agora encontrei, que se chama How to Learn. E é um livro do Paul Como Kirchner aprender. e Carl Hendrick, como é que se aprende. E o que é interessante é que, para além da forma assim satírica com que eles falam, escrevem, eles fazem um guia prático baseado em todas as pesquisas académicas Uma que têm, meta-análise dos estudos todos sobre a aprendizagem. O livro é muito interessante, vale a pena ler, é uma boa maneira também da pessoa se libertar destas equipazinhas que vão crescendo. Eu sou aceita da floresta, aceita da... Não, calma, como é que o desenvolvimento, vamos voltar a centrar-nos naquilo que interessa, como é que o cérebro funciona, como é que as crianças aprendem. E depois a seguir pode haver mil maneiras de lá chegar. Mas não vou ler o livro todo, recomendo só a leitura, mas ele tem uma coisa que é interessante, que são os 10 pecados capitais da educação, que é pequenos mitos que nós costumamos já assumir como verdadeiros e que são muitas vezes impostos. Portanto, vou desmistificar. Primeiro, que os alunos aprendem melhor se o ensino for adaptado ao seu estilo, ou seja, se é visual, auditivo. Isto acontecia muitas vezes esta conversa. Vamos descobrir qual é o teu estilo, se é um estilo mais visual, se é mais isto ou aquilo. Pelos vistos, é um mito que existe, não é que existam estas formas de aprendizagem, mas que adaptar tudo a esse estilo não acaba é um por mito. o ajudar. Exatamente. Sim. O segundo é que há nativos digitais, ou seja, a crença de que as crianças nascidas na era digital possuem uma capacidade inata de usar tecnologia ou de processar informações que é diferente das gerações anteriores. Não são. Ninguém é nativo. O cérebro não evolui assim tão depressa, ainda que a cultura o faça, ainda que as crianças possam aprender a pôr o play muito rapidamente, a forma como o cérebro processa continua a não ser digital. Por isso é que também há, e estão aí considerados com certeza, a descoberta que afinal usar a mão e a caneta é bastante melhor do que os ecrãs e os iPads para aprender. A outra é o multitasking. A ideia é uma ilusão de que os alunos conseguem realizar várias tarefas cognitivas ao mesmo tempo de uma forma eficiente. Portanto, isto não é verdade. As mulheres então têm que aprender esta lição de uma vez por todas. O cérebro não faz multitasking. Ele pura e simplesmente muda rapidamente de tarefa em tarefa. Isto com custos para a eficiência com que está a fazer cada tarefa e para o cansaço e para a carga. Portanto, mulheres, não há multitasking, não vamos mais nesta ideia. E a outra coisa é que o conhecimento não é importante. Ou seja, há muito esta coisa de agora há o Google, agora há o ChatGPT, o conhecimento está todo lá, ou seja, a base do conhecimento está lá e toda a gente tem acesso. Mas isso não é verdade, porque eles dizem que a memória, ou seja, treinar a memória para decorar certas coisas é absolutamente essencial para o pensamento crítico. Ou seja, nós temos que conseguir treinar bem a memória de longo prazo para depois poder ir buscá-la quando é preciso para ter um pensamento crítico, porque senão não conseguimos ver os vários ângulos ou pensar nas várias coisas. E isto é uma coisa para nós também, esta ida ao Google cada vez que vamos ver as coisas é só um outsourcing do nossa memória fora, e, sim. portanto, não vamos treinar. É um disco externo que tem imensa utilização
facilidade, porque não vamos guardar tudo, mas não substitui em idade de formação aprender a memorizar coisas, porque hoje em dia temos medo de usar essa palavra como se fosse pecado pedir às crianças que memorizem coisas, porque claro, ninguém quer voltar ao tempo em que só decorava se memorizava e e decorava entendia, tudo e não se entendia e não se percebia, mas memorizar tem uma função e é importante mantê-la. Depois, esta bateu-me muito porque acho que é super importante, que é a ideia de que aprender a resolver problemas resolvendo problemas é boa. Ou seja, há muita esta coisa de, olha, vamos fazer uma aprendizagem por descoberta, sem orientação, é uma exploração, vamos descobrir problem solving, que é uma palavra que se gosta muito de usar. Mas isto não é boa ideia, porque os iniciantes, ou seja, pessoas que ainda não têm uma base de conhecimento sobre esta matéria, vão achar este processo altamente frustrante e altamente sobrecarregável, ficar cheio de coisas. E, portanto, vão ficar muito mais cansados. É preciso, é bom a fazer uma descoberta e uma exploração quando já se tem uma base. Senão mas isso é como tentar tocar música sabendo as claro, sem saber a pauta, sem saber a pauta, okay. Sim. A outra coisa é que, por exemplo, que hoje em dia se fala muito, que é as habilidades de pensamento de ordem superior, que são, por exemplo, o pensamento crítico ou a criatividade. Isto não é possível de ensinar no ar. Não se pode ensinar criatividade assim. Tem que se falar sobre alguma coisa específica. Tem que se dominar um conteúdo específico para depois poder ser criativo. Ou seja, tem que se ter outra vez a base para depois poder criar. A outra coisa é a febre da tecnologia. Pronto, as ferramentas digitais, antes do conhecimento e das competências, é um mito, não vai melhorar a aprendizagem. Pronto. E, portanto, estas coisas são interessantes e são giras de ler assim de repente, mas são mesmo importantes para ler para quem está interessado e quem está todo o dia no ativo. É preciso mesmo as escolas e as direções das escolas terem em conta aquilo que se vai descobrindo que funciona e que não funciona e deixar de usar estas frases feitas só porque estão a entrar no nosso currículo. É preciso ter mesmo a certeza de que aquilo que estamos a pedir aos miúdos para fazer tem alguma evidência. Não é preciso ser aquela coisa em si, porque eu sei que é preciso experimentar coisas e depende muito das crianças com que temos e o ambiente que temos. Mas é preciso... E sobretudo não dá para a pessoa chegar e decidir de repente que vai por esta linha ou que vai de repente por aquela linha. E ao mesmo tempo é verdade que todas as crianças são diferentes, mas como tu dizias, o processo o nosso cérebro tem milhões de anos claro. E tem coisas em comum. E isso ajuda a tirar um bocadinho também a ansiedade de achar que tem que ser tudo novo ou tudo diferente. Exato. E pronto, olhar serenamente para as coisas. Na maior parte dessas, eu acho que o bom senso, sim, exatamente, o bom senso há de funcionar, porque, por exemplo, a criatividade, a história de que o tédio torna possível a criatividade, muitas coisas assim, mas é muito fácil apaixonar-nos por um texto de educação maravilhoso, por uma coisa, alguém que escreveu uma crónica extraordinária e depois achar que é isso que nós vamos fazer. Exatamente. Não é? E só mais uma questão que há bocado não disse, que é, eles falam muito também sobre o aumento da desigualdade, ou seja, esta aprendizagem por descoberta, que é, pronto, liderada pela criança e que é uma exploração do aluno, e eu sou tudo a favor disto, de partir da curiosidade deles, tudo a favor. Não é uma exploração não guiada, ou seja, não é uma exploração para ser uma coisa mais livre no sentido de vamos... Não, eu acho é que há espaços. Há o da aprendizagem, em que nós acreditamos que é necessário ter as ferramentas necessárias para ter pensamento crítico, para poder na vida alimentar essa curiosidade com sentido e não ir da terra plana porque a história é muito engraçada para outra fake news qualquer e cair nessas histórias todas, e um outro espaço em que a criatividade tem que ser livre e não orientada, que é o espaço que todas as crianças tinham do recreio, entre aspas, seja em casa, seja onde for. Essas coisas são da aprendizagem dentro de um contexto
escolar, vamos chamá-lo. Sim, mas mesmo dentro dessa aprendizagem do contexto escolar, a aprendizagem pode ser muito divertida e muito lúdica. Não, eu não estou a dizer que tem que ser chata e coisa, mas estou a dizer, quando tu estavas a dizer que a criatividade ou a brincadeira poderia dar a ideia de que tinha que ser sempre orientada. Eu acho que há o espaço da escola em que é orientado. Não vamos esperar, ele pinta como ao Picasso, não precisa de aprender a saber nada de pinturas, porque sem base, vou pôr no frigorífico e só os outros é que não veem que o meu filho é um Picasso. Eu acho que isso misturado com o narcisismo dos pais, muitas dessas dão mau resultado. Pronto, por isso fica aqui esta sugestão de leitura. É um livro engraçado, com citações engraçadas, só para pensarmos e questionar-nos a nós próprios, não é? Estamos a falar do pensamento crítico, então é questionar o que é que nós achamos e aquilo que de facto tem evidências e que vale a pena fazermos disso bandeiras. Não, até porque nos prepara como pais para fazermos as perguntas certas quando escolhemos uma escola para os nossos filhos. E também para responder àqueles questionários dos co-parentings que falávamos nas outras birras, assim já vamos mais informados. Exatamente. Quem não percebeu esta tem que ver o episódio da semana passada. E se nos quiserem dar algum feedback ou sugerir birras, podem fazê-lo no nosso Instagram, no Público, no YouTube, onde quiserem. Beijinhos, até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.